Oi gente, meu nome é Lorena Mendes da Escola de Feltro e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a fazer esse lindo estojo de cachorrinho. E aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para você receber todas as novidades da Escola de Feltro. Já deixa logo seu like e vamos para a aula. Os materiais que nós vamos precisar são feltros coloridos, caneta, tesoura, agulha e linhas, cola spray, fibra de silicone, olhos e narizinho de pressão, um cordão, tinta rosa chá e preta de tecido, pincel e cola quente. O primeiro passo que nós temos que fazer é riscar o feltro. Você vai pegar os moldes e vai riscar. E uma dica que eu quero dar para você, quando você riscar o feltro preto mais escuro, você pode usar o giz, né, esse giz aqui de alfaiate, porque você consegue enxergar o risco que você fizer, tá vendo? A gente vai fazer a dublagem com a cola spray, tá? Você pode dublar com o termocolante ou até mesmo com a cola de silicone. Você aplica, vou só aplicar aqui, ó. Você aplica do lado avesso. Isso é apenas para dar uma resistência no feltro, para que o estojo fique com a estrutura mais firme, tá? Ó, pronto, eu já terminei de fazer a dublagem. A gente colocou aqui 2 camadas de feltro nessas partes, a estrutura, a base, a língua e as orelhinhas. E se você for fazer essa dublagem com a cola de silicone, uma dica é você usar o ferro em temperatura algodão, passar no feltro, cuidado com a temperatura, tá? Para não danificar o feltro. Então você pode colocar uma folha ou um tecido e passar o ferro por cima, tá? E agora a gente vai reservar essas partes e vamos começar a fazer a montagem do estojinho. Agora nós vamos para a parte de começar a montar e casear, tá? Vou começar pela cabecinha. A gente tem aqui o detalhe da cabeça, que é como se fosse o focinho, tá? E aqui a gente recorta 2 vezes o feltro preto para a cabeça, tá bom? Você vai cortar normalmente e aqui a gente vai colar em um dos lados. Lembrando sempre que você tem que tomar cuidado para escolher o lado certo do feltro, tá? Para ficar o lado certo aqui e esse lado certo aqui também. Então a gente já aplica a cola quente. Vou aplicar na parte de cima, que é onde eu não vou costurar. Se você quiser fazer o detalhe de costura, o pontinho reto ou o ponto palito, você toma cuidado de não passar cola onde você vai passar a agulha, tá? Senão você não consegue entrar com a agulha para fazer o detalhe do pontinho. Ó. Então basta colocar a cola quente aqui na parte de cima. Cuidado com o excesso de cola para não borrar e não manchar a sua peça. E agora a gente vai unir essas 2 partes. Então a gente coloca lado avesso com lado avesso. A gente vai unir e agora a gente vai começar a fazer o ponto caseado. Vou começar com a cor caramelo aqui. Vou fechar essa parte e depois vou começar o preto. Pronto, já terminei de fazer o ponto até aqui, deixei a abertura. Agora a gente vai encher com a fibra de silicone. Vou pegar poucas porções e a gente vai colocar aqui. E a gente vai empurrar com um palito ou uma ferramenta. E o importante é você empurrar contra a costura e abrir a costura que você fez, tá? Tanto se você for fazer essa costura na máquina de costura, você faz isso. E até mesmo aqui na costura à mão, é bom você fazer para você conseguir empurrar a fibra até a linha, até a costura que você fez. Pronto, já terminei de fazer a cabecinha, fechou e vai ficar prontinha assim. E a gente faz a mesma coisa com o focinho, tá? Você corta 2 vezes o feltro, junta, faz o caseado em volta, depois a gente vai montar ele aqui. Agora, outra parte que a gente vai ter que fazer o caseado são nas patinhas. A gente tem a estrutura da perninha, tem o detalhe em caramelo e a gente tem aqui a base da patinha. A gente vai colar o detalhe aqui na parte inferior, vou passar a cola certinho. Se ficar algum excesso de feltro, você vem e corta com a tesoura por baixo antes de fazer o pontinho caseado. Depois que você unir essas 2 partes, a gente vai dobrar
a perninha, vai ficar assim. Vou colocar o alfinete para segurar aqui, a dobradura. E a gente vai fazer o ponto caseado começando aqui na parte de trás, nessa curvinha aqui, tá? Onde o feltro aqui já tá inteirinho, ó. Então aqui a gente começa a costura aqui, vem, fecha aqui também essa parte com a linha em caramelo. E aqui a parte de baixo a gente vai deixar aberto. Eu vou mostrar para vocês depois como fazer o caseado aqui, colocando a base, que é a sola da patinha, tá bom? Pronto, já terminei de fazer o caseado. Você vem com o ponto até o cantinho, tá? Pra fechar bem o pezinho aqui, a abertura. E agora a gente vai encaixar aqui a base, né? O círculo. Coloca cuidado com o lado avesso, que tem que ficar pra baixo. E é só unir, juntar. Se você quiser, você já pode encher o pezinho antes, tá? Mas eu acho que fica mais fácil colocar com o pezinho vazio e encher depois. Pelo menos os primeiros pontinhos fica mais fácil. Depois de unir aqui, a gente vai vir caseando da mesma forma. Começa aqui na junção, onde a gente terminou. Entra no último ponto lá. Passa a agulha por dentro da argolinha e puxa. E é só ir ajustando. Tome cuidado com o excesso do feltro preto, tá? Se você quiser cortar a bordinha para não ficar aparecendo feltro preto na costura. Pronto, terminei de fechar a parte do fundo todinha, é só encher, vai ficar assim, ó, bem firme. E agora eu vou colocar, fazer a marcação dos dedinhos aqui, ó, tá? A gente vai fazer o seguinte, vai usar a linha, pode ser a linha de meada ou a linha comum, 2 fios de linha de meada ou uma linha de comum, tá? A gente entra aqui em cima, no lugar que você achar, né, ó, sai por baixo, vamos puxar para esconder o nozinho da linha lá dentro, mais firme aqui, e aí a gente volta entrando no mesmo lugar que a gente entrou aqui e saindo lá de novo. Puxa, aperta bem. Você pode usar um alfinete para poder esconder aqui o nozinho ou tampar com o feltro. E vou dar mais uma volta aqui, só que agora eu vou sair do outro lado, tá? Na parte de cá. Então, vem com a agulha pra cá. Se ficar alguma ruguinha um pouquinho maior, você enfia a agulha assim, puxa o feltro para poder moldar, tá? Ó, aqui também na lateral. E aí fica prontinho a patinha assim, e a gente vai precisar de 4 patinhas. É só fazer a mesma coisa nas 4 patinhas. Agora eu vou reservar e a gente vai começar a fazer a montagem da cabecinha do cachorrinho. Agora nós vamos começar a montar a cabecinha. Você vai pegar aqui o focinho e a gente vai posicionar de uma forma que ele vai ficar bem rentinho aqui, é o detalhe, tá? Na parte de cima. Só que antes de a gente começar a colar aqui, eu já vou montar primeiro os detalhes dele, que é essa parte preta, que é para dar a continuidade do narizinho que a gente vai colocar aqui. Então, vou pegar a cola quente. Vou passar uma camada fina, bem rentinho aqui, ó, parte de cima, e vou colar bem em cima
da costura. Bem centralizado, posiciona direitinho. Agora eu vou colocar um narizinho aqui. Você pode colocar o narizinho recortado no feltro, ou então aqueles narizinhos que a gente compra o focinho de pressão, tá? Aqui atrás é só eliminar esse parafusinho aqui com alicate. Não precisa remover 100% não, pode deixar, porque aí a gente vai afundar e colar, tá? Aqui o narizinho. Como tá bem certinho, a gente vai usar a linha comum, e vou afundar só um pouquinho aqui, onde eu vou colocar, para poder conseguir deixar bem assim, a cola bem firme, bem certinho, senão ele vai ficar soltando, vai ficar a parte de baixo aparecendo. E aí a gente dá essas voltinhas aqui embaixo para deixar esse risco aqui, como se fosse o risco da boquinha no focinho. A gente sai atrás e volta na frente. Vou fazer isso umas 3 vezes. Agora a gente aplica um pouquinho de cola. Aqui também. Cuidado com o excesso. E pressiona para fixar bem. Agora a gente vem, posiciona aqui, ele tem que ficar como se estivesse encontrando com a parte preta da cabeça, tá? Então você não pode deixar aparecendo esse detalhe aqui. Pronto. Vai ficar assim, a parte do focinho. Agora a gente vai colocar os olhinhos de pressão aqui. A gente vai fazer a mesma coisa de afundar aqui, onde a gente vai colocar, tá? A gente vai vir com a agulha, então sai atrás, puxa, esconde o nozinho, volta no mesmo lugar. Aí você vai fazer um X aqui, ó, e puxar para pegar um pouquinho mais de feltro. Aqui tá um pouco escuro, vocês não vão conseguir ver por causa do preto, mas a ideia é você fazer um risco para cá e um risco para lá, com a linha, tá? E aí você afunda e dá aquele aspecto afundadinho, igual a gente fez com o narizinho, que deu para vocês verem melhor, porque o feltro é mais claro. Pronto, terminamos de colocar os olhinhos. Agora a gente vai colocar aqui esse detalhe que é tipo uma sobrancelha, tá? Ele é bem pequenininho. Você pode recortar a tesoura mesmo, tá? Não tem muito segredo, tem um molde pra você. E é só aplicar um pouquinho de cola, bem pouquinho, uma gotinha. Eu gosto da cola quente porque ela seca mais rápido e fixa melhor na peça. Mas você pode usar também a cola de silicone, uma cola universal, para você conseguir posicionar, dar esse detalhezinho aqui e do outro lado também, tá? Dá uma suavidade. Ó, ficou prontinho o rostinho. Agora é só a gente colar as orelhinhas aqui. E as orelhinhas você vai fazer o seguinte: eu cortei numa posição que você possa dobrar um pouquinho e deixar para trás, assim, ó, para poder envolver a cabecinha toda. Então a gente vai posicionar aqui, ó, na parte de cima, deixar assim, e aí a gente cola na frente, depois passa um pouquinho de cola atrás e dobra aqui, tá? Então vamos lá. Já colei a orelhinha, se você quiser você põe uma gotinha para poder fixar aqui, para não ficar soltando, abrindo, não ter risco de sair, tá? Então eu vou colar com uma gotinha de cola aqui nesse detalhe, pra manter do jeitinho que eu quero que fique aqui. E para deixar ainda mais fofinho, a gente vai passar aqui a tinta rosa chá para fazer aquele aspecto de blush. Deixa tinta rosa chá, o pincel de cerdas macias, tá? Pode ser pincel de maquiagem ou esses pincéis assim. Se você usar aquele pincel que é muito chatinho, você não vai conseguir espalhar bem o blush. Então você suja o pincel com a tinta bem pouquinho, tira o excesso todo, um pedacinho de feltro, ó, para não ficar aquela coisa de tinta, e dá batidinhas aqui
na parte que você quer que fique rosadinho. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, deixando, eu gosto de deixar um rosinha mais clarinho, às vezes no vídeo não dá pra vocês verem muito, mas você pode deixar do seu gosto. Se você for usar o blush mesmo de maquiagem, tem que tomar um pouquinho de cuidado também para não manchar, porque depois você não consegue tirar. E lembrando que com o tempo pode ser que ele vá sair, tá? Já a tinta fica bem fixa aqui e não sai depois. E outro detalhe que a gente pode fazer também é colocar pintinhas, que é aquelas pintinhas de pelinhos, ou você pode colocar até mesmo aqueles pelinhos. Eu vou colocar aqui, ó, com uma agulha mesmo, você suja aqui a tinta e faz os pontinhos enfiando a agulha no feltro. E aí fica prontinha a cabecinha. Agora a gente vai montar as outras partes, que é a estrutura do estojo. Agora a gente vai montar a estrutura que a gente tem aqui. E a medida você pode mudar, vai variar de como você vai fechar. Se você for fazer à mão, você vai usar a medida de 22 por 21. Por quê? Porque você precisa de 22 centímetros, porque a parte que a gente vai colocar o cordão, você perde 1 centímetro na dobrinha, tá? Ó, você vai perder 1 centímetro aqui. E aí vai ficar, depois que você costurar essa parte, vai ficar 21 por 21. E na máquina de costura, como a gente vai perder mais, porque a gente vai fazer a costura, vai precisar daquela borda, a gente vai usar 23 por 21, tá? 23, então, um pouquinho a mais aqui, porque aí a gente tem, igual a medida que tá aqui, ó, 23 de altura por 21. Aqui, ó, a gente vai perder 1 centímetro aqui e depois vai perder mais ou menos 1 centímetro aqui também pra gente costurar a parte da base, tá? Depois que a gente terminar de costurar, vai ficar 21 por 21. Por que 21 por 21? Porque depois que a gente faz aquele cone, que é para fechar o estojinho e ficar com 2 partes de círculo e uma parte para fechar, ele fica no tamanho certinho. Agora, se você preferir, você pode fazer a base um pouco maior, mais largo do que essa aqui, de acordo com o molde que você tiver em mãos, tá? E aí você aumenta, então, a lateral aqui. Em vez de você fazer por 21, se você aumentar 1 centímetro aqui, você aumenta um pouquinho mais na largura, tá? Mas quem vai fazer isso é mais quem já tem habilidade de adaptar o molde. Ó, já posicionei aqui, vou deixar o cordão por dentro que fica mais fácil. Coloquei o alfinete, de forma que o cordão fica de fora, para não costurar em cima dele. Fica um pouquinho difícil de vocês verem porque é preto, tá? A gente coloca os alfinetes para ajudar a gente a fixar. Mas se você tem habilidade com máquina de costura, não precisa fazer isso. E aí o cordãozinho vai ficar bem soltinho aqui dentro, tá? Se você, eu acho mais fácil já fazer com cordão, porque às vezes fica difícil da gente colocar, porque é feltro, né? O feltro ele estica. Então, essa é uma dica que eu vou dar para vocês. Se você for colocar o cordão depois, tente cortar mais do feltro para você conseguir fazer uma costura mais longe, para que você consiga passar depois com facilidade aqui pela abertura, tá? Vamos costurar aqui a parte da base, que é o círculo, tá? E a gente vai fazer o seguinte, você vai juntar os 2 lados para você ter o centro aqui. Eu vou colocar o alfinete aqui para fixar. E a gente faz isso só para a gente poder conseguir centralizar direitinho o círculo aqui, para que a gente tenha o tamanho certo da costura que a gente vai fazer aqui para fechar depois, tá? Aí agora a gente vem nesse ângulo aqui, ó, onde a gente dobrou, e vai começar por aqui a prender a parte da base com o alfinete. E aí a gente vai abrindo, igual a gente fez com o pezinho, e a gente vai costurando, só que a gente já vai colocar o alfinete todinho primeiro, alfinetar tudo, depois a gente passa direto na máquina de costura. E agora a gente vem para a máquina de costura e eu vou começar aqui, ó, no início do meu círculo, rente a essa fenda aqui, que é a parte que a gente dobrou e juntou as pontas, tá? Então vamos lá. Então a gente vai começar aqui, onde eu falei para vocês.
Aqui eu tenho a referência do alfinete para poder conseguir enxergar, porque feltro preto fica muito difícil de você visualizar onde você quer costurar. Então fica a dica para vocês, tá? Agora eu tô na parte final, que é onde eu vou encontrar onde eu comecei a costura, tá? Lembrando que é só você tomar cuidado de não pegar feltro em outro lugar. Puxa sempre aqui embaixo, aqui, ó, a parte de baixo, para você ela sair daqui, não ficar entrando onde você vai passar a costura. E aí a gente vem, termina e faz o ponto de arremate aqui com o retrocesso e finaliza. Agora a gente vai remover aqui os alfinetes. E agora a gente fecha essa parte aqui. Vai ficar esticadinho. Agora nós vamos fechar essa junção até aqui em cima. Lembrando que a gente não pode costurar onde está o passo cordão. Então a gente vem aqui na diagonal e finaliza aqui embaixo a costura, tá? Ó, agora a gente vai fechar aqui, colocar o alfinete, porque a gente tem que começar na borda do círculo. Então vamos lá. Posiciona, dá o retrocesso. Agora a gente vai continuar aqui e puxar um pouquinho de força, porque como tá duplicado, o feltro fica um pouquinho difícil da gente costurar na máquina. E a gente vem fazendo o ponto, riscando mais um pouquinho na diagonal, tá? Até chegar aqui na bordinha onde a gente colocou o cordãozinho. Olha só como é que fica a costura aqui, ó. Fica vem um pouquinho reto e faz uma curvinha aqui. E aqui a gente vai cortar todo esse excesso aqui. Mais ou menos com uns 2 milímetros de distância. E aí ficou certinho a bolsinha. Agora a gente vai desvirar a nossa sacolinha. Depois que a gente termina de fazer o estojinho, agora a gente vai montar e eu vou começar montando um rabinho, tá? O rabinho é bem simples de fazer, já tá prontinho aqui. Você vai cortar 2 vezes e vai casear em volta. Aqui tá com um pontinho caseado. E a gente abre aqui e vou encher com a fibra de silicone. Terminei de encher. Ó, enche bem, pode deixar uma bordinha bem fininha aqui. E a gente vai prender ele onde? Aqui, na costura, na parte de baixo, tá? Um pouquinho mais pra cima aqui, assim. Mais ou menos uns 3 dedinhos aqui da costura. Ó. E fica um pouquinho difícil de vocês enxergarem, mas a intenção é de fazer que ele fique assim, pezinho, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar a linha branca para vocês conseguirem enxergar o ponto que eu vou fazer. A linha comum. E a gente posiciona, lembrando que tem que tomar cuidado para não pegar o feltro de baixo, viu? Pega só o feltro de cima. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer tipo um zigue-zague. Abre um pouquinho mais, fica mais fácil para vocês. Porque eu fico mexendo, então você não fica... A gente entra com a agulha por baixo. Vou entrar aqui rentinho ao ponto caseado que eu já fiz antes. E aí a gente vai fazendo zigue-zagues pegando pedaço do feltro do estojo, pedaço do rabinho, tá? Assim, ó. Vocês vão ver se eu fizer. Pego uma camada aqui. Aí a gente une. Agora eu vou pegar um pouquinho do rabinho, ó. Puxar. E vai ficar para baixo, para cima. Depois a gente vem puxando e aí a gente consegue fechar. Eu vou deixar a linha assim aberta para vocês entenderem o que eu tô fazendo. Pega um pedacinho do feltro aqui e no rabinho, sempre no mesmo alinhamento, mesma quantidade. Tento deixar o ponto mais alinhado possível para que não fique enrugado. E depois que a gente terminar fazer toda a voltinha, a gente vem e puxa, ó, e aí vai até sumir a linha, e aí vai ficar fixo
E é só fazer isso todo contorno e finalizar com ponto de arremate. Então vamos lá? Olha só como que fica lindo aqui o rabinho, fica bem firme, não vai ficar caindo. Você deixa aqui, a gente fez a costura e agora a gente vai... Vou dobrar aqui para deixar bem centralizado, assim, para a gente colocar o detalhe na barriga aqui agora, tá? Então vamos lá. Tem esse detalhe aqui. Eu vou ter essas duas manchinhas aqui que a gente vai fazer nele. E é só aplicar cola quente. Se você quiser costurar, você tem que fazer isso antes de fechar o estojo, tá? Fazer aquele ponto, aquele detalhadinho. Mas eu deixei para depois porque eu só iria colar mesmo, até para eu poder saber certinho onde que fica centralizado. Mas se você for fazer com um caseadinho ou uma costura aqui, para dar um detalhe, é só você dobrar essa parte da estrutura, dobra ao meio, aquele quadrado que a gente tinha antes, e aí você vai achar o centro, é só colar nessa parte do centro. Agora a gente vai posicionar a cabecinha, lembrando que o interessante é você deixar a altura do estojo aqui atrás, onde você fez a costura dos olhinhos, tá? Para você tampar um pouquinho essa costurinha aqui, ó, essa costura dos olhinhos. Então a gente posiciona, vou deixar um pouquinho mais para cima para aparecer as manchinhas. E aí a gente passa a cola quente. Se você quiser fixar com um ponto de costura, com a linha normal na agulha, um pontinho pode também, não tem problema. Mas eu acho que a cola quente ela já consegue fixar bastante o feltro, pra gente não ter necessidade de colocar, de fazer costura para prender. Espera um pouquinho, deixa secar. Vamos ter sim o estojinho. Agora a gente vai colocar a coleira, pra gente dar um detalhezinho, que é só uma tirinha de feltro vermelho. Não vou prender muito com a cola, não. Só posicionar aqui debaixo do pescocinho e vou trazer aqui pra cima, ó. E para finalizar, a gente vai passar mais uma camadinha de cola para prender o estojo bem firme aqui na cabeça. Cuidado, gente, com excesso de cola, tá? Eu falo sempre porque fica muito feio se a gente deixar aparecer cola na peça. E por acaso você vê que transbordou um pouquinho de cola, você vem assim com a pontinha da tesoura e empurra para poder esconder por baixo do feltro. Segurei aqui. E para finalizar, para fechar aqui o nosso estojo, a gente vai colocar as patinhas. Eu vou colocar as patinhas de forma que ela fique assim, ó, para frente, tá? Aqui quando você for mexer, o cliente for mexer, você possa fazer com que ele fique assim, de quatro, bonitinho, ou então até mesmo sentadinho com as patinhas para frente. Mas se você quiser, você pode deixar para baixo, tá? Da forma que você achar que vai ficar mais bonito e mais interessante aí. Então vou dar, ó, abrir um pouquinho o estojo, do formato que ele vai ficar, com os lápis, né? Deixar aqui amassadinho. Eu vou posicionar aqui as patinhas do lado, começando aqui do lado da manchinha. Uma dica é usar a cola quente, não use cola instantânea, aquela cola super bonder, porque vai esbranquiçar o feltro, tá? Você só pode fazer isso quando for o feltro com enchimento. Já que o estojo não tá com enchimento, então o ideal é você colar com a cola quente mesmo. Pronto, ó, já coloquei as patinhas, vai ficar assim o estojinho, a parte de trás, deixei um nozinho aqui no cordãozinho, e a gente coloca aqui as canetas, lápis, coloquei aqui direitinho. É só puxar, amarrar, a gente faz um lacinho aqui, se precisar, pra fechar bem.
E aí fica prontinho o nosso estojo de cachorrinho. Tá vendo só como você mesmo pode fazer o seu próprio estojo escolar? Então não se esqueça de me dizer o que achou aqui nos comentários e também deixa um like aqui se você gostou. Para baixar os moldes, acesse o link que está aqui na descrição do vídeo. E se você quiser aprender mais trabalhos de feltro, acesse escoladefeltro.com.br. Um beijo e até a próxima!